Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Torcedor Corintiano, é um prazer ter vocês aqui. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre sorteio da Copa Sul-Americana que aconteceu nessa segunda-feira lá no Paraguai. O Corinthians já sabe o seu grupo da Sul-Americana. E eu queria falar também um pouquinho sobre duas coisas que me chamaram a atenção no jogo contra o Palmeiras. Ainda vamos repercutir um pouquinho sobre o Palmeiras, que foram duas coisas que eu vi diferente no time. Uma escancarada, explícita para todo mundo. E a segunda, algo que algumas pessoas falaram, eu vi algumas pessoas falando, mas outras não deram tanta atenção, não deram tanto valor para isso. Até eu, na minha análise pós-jogo, acabei não comentando sobre isso, mas foi algo que realmente fez total diferença na partida contra o Palmeiras. E é algo que, assim, eu espero ver nos próximos jogos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses dois assuntos. Antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho, vai lá embaixo, se inscreve no canal. A gente está quase chegando aos 300 inscritos e com a ajuda de vocês eu tenho certeza que logo logo a gente bate os 300 e cada vez vamos crescendo mais. Para começar o vídeo, vamos falar sobre rapidinho o sorteio da Copa Sul-Americana. O Corinthians era um time do pote 4 ontem no sorteio da Sul-Americana por ter caído na pré-Libertadores. E com isso, a gente ficou no pote teoricamente com as piores equipes. O que não podia acontecer no sorteio eram equipes do mesmo país no mesmo grupo. E foi isso que aconteceu com todas as equipes. Então, dessa forma, a gente não poderia cair no grupo com Vasco, com Fluminense, com Atlético Mineiro, Vitória e as outras equipes que lá estão na Sul-Americana. Dessa forma, o nosso grupo ficou como? Racing do Uruguai, o mesmo que a gente enfrentou no passado, que a gente empatou lá no primeiro jogo da fase de grupos, e depois aqui a gente ganhou de 3-0 dos caras. É novamente um time muito fraco, muito fraco. Na Sul-Americana, eu acho que não vai ser a questão do nosso grupo, mas na Sul-Americana tem equipes assim de um nível próximo ou se bobear pior do que a UCV. O Racing do Uruguai é um desses times, é um time muito fraco, é um time com nível baixíssimo. Então assim, o Corinthians pode ganhar do Racing lá e aqui, às vezes se bobear com um time mistaço, assim, com baita de um time misto. Segunda equipe, aí já o nível sobe um pouquinho. A gente pega o Huracan dele, do craque, do meio campista que era o cabeça alta, só tapa de qualidade, Cantillo. O Cantillo tá jogando no Huracan, o Huracan que hoje é o segundo colocado do campeonato lá da Argentina, que é campeonato dividido em grupo. Aí no grupo A ele é o segundo, só atrás do Boca Juniors. É uma equipe que, nesse início de temporada lá deles, tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como eu já disse, segundo colocado. Não vou mentir pra vocês que eu vi o Huracan jogar, que eu sei mais jogadores dele além do Cantillo. Não vou mentir pra você, não é algo que eu acompanho o campeonato argentino. Mas a gente sabe que jogar na Argentina, independente contra quem for, pode ser o menor time possível. A pressão que a torcida coloca, a catimba argentina, a arbitragem no futebol, quando vai ter um jogo de um time argentino, tudo isso é sempre muito complicado. E aí, com todos esses requisitos, com todas essas questões, o jogo lá tende a ser muito difícil. Mas, novamente, o Corinthians, se for priorizar, se for dar uma atenção maior para a Sul-Americana, tem que ganhar do Huracan. Eu não digo nem lá e aqui, mas aqui tem que ganhar e lá não dá para perder do Huracan, não dá. Com o investimento que o Corinthians tem e com a qualidade técnica que o nosso time tem, dá para ganhar os dois jogos. E o terceiro time do grupo é o colombiano América de Cali, terceiro colocado do campeonato colombiano, 5 vitórias. Eu acho que são, agora eu anotei errado, mas enfim, tem 5 vitórias, 1 derrota e alguns empates aqui que eu acabei anotando errado, mas são poucos, se bobear são 2 ou 3 empates. O América de Cali que tem o Quinteiro, meia colombiano, bom de bola, baixinho, gordinho, que a gente enfrentou ano passado contra o Racing. Só que aí o Racing da Argentina, que foi quem destruiu a gente lá no campo deles lá. É um cara bom de bola,
é um cara que tem qualidade no passe, é um cara que se você der abertura pra ele, ele vai resolver o jogo. A questão toda é possível marcar ele. E o América de Cali, pra mim, entra muito na questão do Huracan, no sentido de a torcida colombiana, por característica, tem de gerar uma pressão dentro do campo, gerar um ambiente hostil muito grande. O jogo contra o Huracan fora de casa e o jogo contra o América de Cali fora de casa tem tudo pra ser jogos dificílimos, mano. Dificílimos. Se for com time misto ou se for com time reserva, dificilmente vai ganhar lá, dificilmente vai vir sem uma derrota. Se for com time titular, dá pra vencer. Se jogar na mesma pegada que jogou contra o Palmeiras, dá pra vencer. A questão toda só o primeiro se classifica de forma direta. O segundo vai pra uma repescagem, pra um mata-mata. Vamos lá, minha opinião agora. Eu já falei pra vocês, eu amo a Sul-Americana? Não, eu acho a Sul-Americana uma bosta. Com todo carinho, eu acho a Sul-Americana uma bosta. A gente só tá na Sul-Americana porque fomos covardes e incapazes de nos classificarmos pra Copa Libertadores. Então assim, Luiz, você é de dar... quem acompanha o canal aqui sabe, ano passado a prioridade era Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Esse ano a prioridade é Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. A Sul-Americana, na minha concepção, vai ser sempre a terceira opção. Então eu acho que o Corinthians tem que ir o quê? Empurrando. Vai com o time misto, vai com mexido aqui. Esse cara tem que poupar hoje. Poupa ele hoje. Esse cara dá pra colocar hoje. Coloca ele hoje. Mas nunca botar força máxima na Sul-Americana, porque mesmo a Sul-Americana sendo um campeonato que dá vaga na Libertadores, mesmo a Sul-Americana sendo um campeonato que te dá representatividade na América do Sul, a gente sabe que é um campeonato de segundo escalão. É a realidade, velho. Tem que focar nos outros. Se vê que, pô, a Copa do Brasil e o brasileiro estão andando bem, vamos tirar um pé um pouco da Sul-Americana. Não precisa esticar a corda por causa da Sul-Americana. Agora, dependendo de como for desenrolando o ano, se a Sul-Americana se tornar a única opção, aí é força máxima nela. Nesse início, time misto. Vamos poupando quem tem pra poupar, vamos preservando quem tem pra preservar e vamos rodando o elenco mais ou menos na pegada que a gente fez no Campeonato Paulista, talvez não tão rodando assim, mas nessa pegada. Dá pra se classificar em primeiro? Dá. Vai depender de como a gente vai enfrentar a Copa Sul-Americana nesse ano de 2025. E os outros dois pontos que eu queria falar. O primeiro dele que eu não falei no vídeo anterior, o outro eu até falei, mas o primeiro deles é como a jogada do gol do Corinthians contra o Palmeiras, ela é importante para mostrar algumas coisas que talvez a gente não deu valor ou não vem dando valor. A primeira delas, o início da jogada. O Corinthians foi muito inteligente no jogo contra o Palmeiras e foi o seguinte: dobrar a marcação em quem tinha que ser dobrado. E no jogo de domingo, existiam alguns jogadores que antes do jogo você talvez precisasse dobrar a marcação, mas tinha um que era certeza, e essa certeza era o Estevão. Você tinha que dobrar a marcação no Estevão, porque é um cara diferente, é um cara que se você deixar ele no mano a mano, ele vai passar na grande maioria das vezes. E o Corinthians conseguiu fazer isso. Era o Angileri e às vezes o Gustavo Henrique na sobra, era o Angileri e às vezes o Memphis tentando fazer uma recomposição, era o Angileri e o Martinez e o Rian que entrou muito para fazer isso. Sempre Thales Magno, sempre tinha alguém na dobra. E no lance do gol do Corinthians, eu sei que é o Estevão partindo sozinho contra uma marcação do Corinthians, mas prestem atenção no desarme da jogada. É um desarme feito por uma dobra. A dobra da nossa dupla de zaga, Gustavo Henrique e Félix Torres. Quando se joga o futebol com inteligência, quando se estuda o adversário, quando se tem a concepção do que se tem que fazer dentro de campo, o time consegue ser capaz. Você lembra quando eu disse pra vocês que o nosso sistema os nossos jogadores defensivos, eles podem não ser o melhor, mas o sistema não tá conseguindo extrair nem o máximo que eles podem entregar? São essas pequenas alterações que fazem um sistema funcionar. Eu tenho certeza que se tivesse colocado o Bidu no lugar do Angileri, muito provavelmente ele não teria conseguido fazer o que ele fez. Mas talvez se você coloca o Bidu e coloca um cara ali fixo para dobrar sempre que a bola chegar no Estevão, talvez você consiga melhorar, potencializar a marcação do Bidu, que é muito fraca. Ele vai se tornar um baita de um lateral defensivo? Não. Mas ele pode se tornar algo que seja suficiente para o jogo. O Félix Torres é um gênio do futebol? Não. Mas quem faz o desarme ontem? Ele. Porque quando o Estevão vê que tem o Gustavo Henrique
na frente dele, ele dá uma travada e o Félix Torres chega rasgando na bola. E aí a gente tem Gustavo Henrique saindo muito bem por cima, bola chegando no Carrilho e aí todo desenrolar até chegar no Memphis para dar a bola no Yuri. Mas o que eu queria chamar a atenção é o sistema defensivo, como funcionou. Funcionou porque dobras foram feitas. E aí a minha questão das dobras serão feitas entra no outro ponto, que é um sistema com 3 atacantes. O sistema com 3 atacantes, ele meio que te obriga aos seus pontas a voltarem. O Romero voltou bastante, o Memphis voltou bastante. Eu nem valorizei tanto o Romero no primeiro jogo na recomposição, mas ele ajudou. Talvez, em determinados jogos, o Ramon vai ter que abrir mão desse sistema em losango dele, vai ter que abrir mão e jogar num sistema com 3 atacantes. Aí entra a questão. O Rodrigo Garro não jogou contra o Palmeiras, mas o Rodrigo Garro tem que jogar porque ele é o cérebro do time. Quem tirar do meio de campo? O Carrilho não tem como. É o melhor jogador hoje do Corinthians. O melhor jogador hoje do Corinthians. Sobra Martinez ou Ranieri. Só que se você tira um desses dois, você perde poder de marcação. Aí você vai ter que fazer o quê? Os pontas vão ter que ajudar ainda mais a recompor. Esse ponta vai ser o Memphis, ele vai conseguir fazer isso todo jogo? Eu acho difícil. O Romero volta, o Thales volta. O Garro vai ser esse cara para recompor mais? São coisas para se pensar. A questão é, o sistema com 3 atacantes contra o Palmeiras funcionou e funcionou muito. Porque com esse sistema sempre tinha dobra, sempre tinha ajuda para as laterais do campo, que foram um baita de um problema pra gente nos outros jogos. Prestem atenção, se vocês puderem. Veja pelo menos os melhores momentos. Mesmo os jogadores do Palmeiras conseguindo uma vantagem ou outra aqui, sempre eles tinham uma leve dificuldade ou uma grande dificuldade para passar pelos nossos laterais. É isso, rapaziada. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Deixem no comentário o que vocês acham do grupo da Sul-Americana, da Libertadores, oh meu Deus. O que vocês acham, se tem que dar uma prioridade para a Sul-Americana ou não. A gente nunca ganhou esse papo. Ou vai com o que dá na Sul-Americana e foco total na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Um forte abraço e vai Corinthians!